Fala pessoal, tudo bem? Tá no ar o primeiro vídeo do canal Eles Pararam a Cidade. Seja bem-vindo, você que gosta de música. Por aqui a gente vai falar muito sobre os grandes shows, os grandes festivais que aconteceram no Brasil e no mundo ao longo dos anos, ao longo da história. E para começar, para estrear o canal, a gente vai falar sobre o Festival de Águas Claras de 1975. Foi o primeiro festival de grandes proporções a acontecer aqui no estado de São Paulo. Ele foi realizado na cidade de Iacanga, que fica no interior do estado, né? Fica mais ou menos 370 quilômetros de São Paulo, né, da capital. E ele aconteceu, teve 4 edições, 75, 81, 83 e 84. Mas nesse vídeo aqui a gente vai se ater aí à primeira edição, a edição que começou aí essa história, que foi em 75. Bem, tudo começou graças a um cara chamado Antônio Chequim Júnior. Ele é conhecido aí no meio artístico como Leivinha. O pai dele tinha uma fazenda nessa cidade, né, de Iacanga, Fazenda Santa Virgínia, que depois mudou de nome, acabou virando Fazenda Águas Claras, por causa, claro, do festival, do sucesso que acabou tendo esse festival. E o Leivinha ele era muito ligado com artes, né? Ele tinha uma banda chamada Nushku Halá, que em árabe significa graças a Deus. Ele também era ligado a teatro, produzia peças de teatro, e ele junto com essa banda, né, Nushku Halá, queria agitar um evento aí ao ar livre nessa fazenda do pai dele, e esse festival acabou tomando forma, né, e acabou reunindo aí grandes expoentes do rock daquela época, né, década de 70. Algumas bandas, por exemplo, que dá para citar, o Terço, que era uma banda que em 75 era formada pelo Flávio Venturini no piano, o Luiz Moreno, um baterista que infelizmente faleceu em 2002, vítima de câncer, também Sérgio Heinz na guitarra e o Sérgio Magrão, o baixista. Essa ordem que eu falei acompanha aí a foto da esquerda para a direita. Outra banda também que tocou nesse festival de Águas Claras foi o Moto Perpétuo, que tinha como integrante aí mais destacado o Guilherme Arantes, que depois teria uma carreira solo de sucesso. Ele aparece inclusive na parte superior do primeiro disco deles, né, que foi lançado em 74, que é o disco que leva o nome da banda, né, Moto Perpétuo. Outra banda que tocou é Som Nosso de Cada Dia, que também pertence aí ao movimento brasileiro do rock progressivo, o Terço, Moto Perpétuo, Som Nosso de Cada Dia, que até 75 era formada por Antônio Rosa Sanches, o Manito, Pedro Baldanza, o Pedrão, e o outro Pedro, Pedrinho Batera. Esses 3 integrantes aí da formação original da banda, que estão aí mais à esquerda do vídeo. Outra banda aí de rock progressivo que tocou no Festival de Águas Claras é Terreno Baldio, né? Foi uma banda bastante importante aí na cena progressiva brasileira. Mas também o festival ele reuniu não só rock progressivo, reuniu uma banda chamada Rock da Mortalha, uma banda paulista que era uma espécie aí de Black Sabbath brasileira, uma das bandas de rock mais pesadas da época. Tinha também uma outra, Burmá, uma banda argentina que veio tocar em Iacanga, uma banda formada em 73. Além delas, né, Grupo Capote, que era uma banda criada pelo cantor e compositor Odair Cabeça de Poeta, que aparece aí em destaque na imagem. Era uma banda que misturava rock, forró e também instrumentos eletrônicos. Outras atrações aí do Festival de Águas Claras, Walter Franco, esse é um representante aí de uma vertente mais MPB, e também Jorge Maltner, que tem também um perfil mais MPB do que rock and roll. Foram as principais atrações do Festival de Águas Claras. Outra coisa que é importante lembrar, que esse festival aconteceu no meio da ditadura militar aqui no Brasil, né? Uma ditadura que estava no momento ali, 75, momento pesado, né? E eu falei com o organizador do festival, que eu citei, né, o Leivinha. Ele relatou aí as principais dificuldades em relação à ditadura, de como foi organizar esse festival. Vamos ouvir. Para mim, liderar o festival foi um trabalho hercúleo, né? Tive que assumir algumas responsabilidades e preferi nem ler os documentos que me davam essas responsabilidades, porque eu sabia que se lesse eu não faria. Então, quando fui me mandaram para o DOPS para assinar um documento para poder fazer o primeiro festival, o cara me deu o documento e falou: olha, você lê e assina aí se você quiser fazer a festa. Eu falei: onde é que eu assino? Ele falou: aqui, ele dá caneta. Eu assinei, ele olhou para mim e falou: pô, você não vai nem ler? Eu falei: olha, para fazer o festival eu tenho que assinar. Se eu ler, eu não assino.
então já vacina e faça o festival. E aí ele começou a rir e falou, porra, você é louco. Essa foi a tônica. Depois as dificuldades normais para tudo, né? Para divulgar, não tinha internet, não tinha nada. As pessoas não acreditavam, né? A gente chegava a falar em festival, tinha gente que ria e falava, porra, mais um louco que está no pedaço fazendo alguma coisa, né? Então essa era a tônica que existia. O comportamento das pessoas era esse, né? E aí a gente foi devagarinho conseguindo mostrar para as pessoas que a ideia era boa, que a gente queria realmente era dar um espaço para a música brasileira e fazer algo que não existia até então, né? E nessa próxima sexta-feira, dia 12 de abril, agora dessa semana, vai ser lançado o documentário O Barato de Akanga, documentário dirigido pelo jornalista Thiago Matar. Esse documentário ele está participando do 24º Festival Internacional de Documentários, É Tudo Verdade 2019, vai ter sua primeira exibição ao público em São Paulo. Vou passar aí rapidamente a programação das exibições do documentário. Dia 12 agora de abril em São Paulo, no Sesc 24 de maio, né, sexta-feira agora. Depois, no sábado, no Rio de Janeiro, dia 13 de abril, no Instituto Moreira Salles, às 8 horas da noite. Em São Paulo também, às 8 horas da noite, no dia 12. E para completar aí a programação, novamente ele estará sendo exibido em São Paulo, no dia 14 de abril, às 2 horas da tarde, no Instituto Moreira Salles Paulista, que fica na Avenida Paulista. E no dia 14, também domingo, no Rio de Janeiro, encerra aí essa temporada de exibição do filme na Estação NET Botafogo, às 18 horas, 6 horas da tarde. E eu falei com o Thiago Matar há alguns dias, e ele vai também nos ajudar aí a entender como é que foi esse festival de Águas Claras. Ele vai traçar um perfil aí da musical e do que significou na época aquele festival. Vamos ouvir. Cara, pensa num momento do Brasil onde era impossível que jovens pudessem se reunir num lugar isolado para curtir rock. Então, cabeludo, barbudo, esse perfil de gente, na época, era visto como subversivo. Então, havia uma confusão na ditadura, naquele período ali, para os censores, de que essas pessoas podiam ser comunistas, podiam estar, na verdade, contestando o regime vigente, e tinha até esse problema moral, né? Além desse problema político, tinha essa questão moral, de o pessoal querer andar pelado, querer pregar o amor livre, a liberdade. Então, de uma certa forma, por mais que o Festival de Águas Claras não tenha tido esse interesse em ser uma manifestação política, ele acaba sendo porque acontece num momento de pouca liberdade. Então, quando o festival ocorre, ele tem um impacto político no país muito forte. Mas o que interessa para aquela época, para aquela geração, o que interessava, era curtir rock and roll, que era uma coisa muito difícil de encontrar. Havia poucos lugares onde você podia ouvir rock and roll, casas de shows em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então era uma cena underground mesmo. Era uma cena alternativa. E um evento grande daqueles era o maior acontecimento da época. Bem, o Festival de Águas Claras de 75, ele é muito comparado com o Festival de Woodstock, que aconteceu nos Estados Unidos em 69, ou seja, 6 anos antes de acontecer em Akanga o Águas Claras. Aconteceu nos Estados Unidos o Woodstock em Bethel, Nova York. Inclusive esse ano se completam 50 anos da realização do Woodstock. Teremos uma edição comemorativa aí do festival em agosto, né, bem no local onde aconteceu a primeira edição de Woodstock, nas mesmas datas inclusive. Vou colocar aí o line-up do festival para vocês darem uma olhada. E o Thiago Matar, o diretor do documentário Barato de Akanga, falou pra gente também dessa relação com o Woodstock, o que tem de semelhança a esse paralelo que dá para fazer entre Águas Claras e Woodstock. Vamos ouvir. O festival ele ocorre bem parecido com o Woodstock. É bem pacífico, não tem confusão, não tem briga. Rolam algumas prisões, mas são assim, coisas de uma pessoa no meio de 10 mil, entendeu?
e por porte de drogas, por essas coisas. Mas são eventos muito pouco documentados, essas prisões e tal. Então, a polícia, na verdade, ela tinha um papel meio de garantir a segurança daquela multidão. Se aquela multidão se mantesse pacífica, a polícia não ia intervir, como não interveio. Então, tudo acabou sendo liberado, porque eles eram maioria. Então, aquela juventude reunida lá era a maioria. Então, todo mundo estava curtindo o som na maior paz e tranquilidade, tomando banho pelado, fazendo o que queria. E a polícia realmente não estava nem preparada, né? Porque a cidade era pequena, então veio contingente de cidades da região, né? Veio militares da região para acompanhar o evento. E, claro, também teve pessoas infiltradas pelo DOPS, né? Na época, que era o Departamento de Operações da Polícia e tal, e o pessoal teve gente que foi fichada, principalmente a família que era dona da fazenda onde aconteceu o festival, né? E o Thiago também falou comigo sobre a estrutura do Festival de Águas Claras em 75. Naquela época o Brasil não tinha muito histórico, né, de realizar um festival desse tipo, né, dessa grandiosidade, desse porte. Aqui em São Paulo, como eu disse, foi um festival pioneiro nesse sentido. Imagina, não havia expertise no Brasil sobre festivais. Então, eles tiveram que improvisar tudo. O palco era de madeira, e de madeira recolhida na própria fazenda, sabe? E então era muito artesanal. Os próprios trabalhadores da fazenda construíram o palco. E aí, cara, eles tinham um palco de madeira, era essa estrutura. Montaram uns banheiros também de madeira, e tudo era muito improvisado. Para comer tinha algumas barraquinhas, mas o principal alimento ali era um arroz integral, empapado, que era muito mal feito, e que foi servido pelo Antônio Petkov, que é um pintor paulista, tal, que foi também um hippie, morou em Londres, apresentou o LSD para o Gilberto Gil. Então era uma figura conhecida na época, assim. Ele é fichado na polícia, eu achei a ficha dele no DOPS, assim, ele era fichado como traficante internacional. Olha. Porque ele trazia LSD de Londres. Certo. Só que ele não vendia, ele distribuía. A mentalidade da época era de que todo mundo tinha que curtir esse barato e viajar e se descobrir também. Porque as pessoas tomavam essas substâncias na época para abrir a cabeça. Havia todo um misticismo que envolvia o consumo dessas substâncias. Então, mas para você ver como eram as coisas. Então esse cara faz a comida, aí o pessoal fez uma bilheteria, mas ninguém respeitou muito isso, e o pessoal pulava cerca mesmo. Então você tem no resultado final um Woodstock, cara. Vinha gente do Brasil inteiro, veio gente até de fora do Brasil, aqui da América do Sul, e o pessoal pulava cerca e para curtir um som. Teve andarilho, teve hippie autêntico, teve hippie de boutique, teve todo o gênero, assim, malucões. Então, gente sem grana nenhuma, que foi lá, às vezes até não tinha nada para comer, para beber, mas as pessoas dividiam com eles. Então esse foi o cenário, cara, assim, do primeiro Iacanga. E duas pessoas em especial ele citou que ajudaram o Leivinha, que foi o organizador, como eu citei no começo, a fazer tudo isso acontecer, tudo isso vingar. Que foram o Peninha Schmidt, que trabalhava como engenheiro de som na época para os Mutantes, e também o Dinho Leme, que era o baterista dos Mutantes naquela época, né? Inclusive muitos livros, sites dizem que os Mutantes tocaram naqueles dias em Iacanga, mas na verdade, inclusive o Thiago Matar me certificou de que não, eles não tocaram. Bom pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo as redes sociais, né, do canal Eles Pararam a Cidade para vocês curtirem. Não se esquece também de se inscrever. Eu vou deixar também na descrição do vídeo
a rede social, né, o Facebook do documentário O Barato de Akanga. Lá tem muito conteúdo legal, né, sobre o documentário, para vocês ficarem ligados, né, caso vocês se interessarem aí pelo documentário. Valeu!